Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu sou o Paulo Melo, especialista em TI, desenvolvimento comportamental e liderança. E estou aqui para trocar ideias, dar dicas e ajudar você a alavancar a sua carreira. Hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele foi publicado em 1989. O livro se tornou um clássico da literatura de desenvolvimento pessoal e liderança. Ele foi escrito por Stephen Covey. A obra vai muito além de receitas rápidas para o sucesso e propõe um guia profundo de transformação pessoal e profissional. Ele é baseado em princípios que são atemporais, de caráter, ética e responsabilidade. Bom, como que é a estrutura desse livro? O autor dividiu o livro em 3 grandes etapas de evolução. A primeira etapa fala sobre a vitória privada, a conquista da independência pessoal. A segunda parte fala sobre uma vitória pública, a construção de relacionamentos eficazes e de uma colaboração produtiva. E a terceira parte fala sobre renovação contínua, que é o equilíbrio entre o corpo, a mente, o espírito e as emoções. Cada hábito aqui funciona como um passo prático. Eles são interdependentes, mas promovem uma mudança de dentro para fora, focada sempre no ser e não apenas no ter. Então vamos lá, eu quero falar sobre os 7 hábitos. O primeiro hábito de pessoas altamente eficazes é ser proativo. Isso significa assumir o controle da sua vida, tomando responsabilidade pelas suas escolhas em vez de simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Seu comportamento é resultado das suas decisões, não de fatores externos. Um outro ponto fundamental é compreender que você sempre tem o poder de escolher a sua resposta. Então, diante de qualquer estímulo, existe um espaço de liberdade para decidir como reagir. Assim, pessoas proativas não permitem que o mundo dite suas ações ou afete negativamente suas emoções, pois eles têm seus valores e objetivos muito bem definidos. O autor enfatiza: a proatividade é a base da eficácia. E a ideia central entre o estímulo e a resposta. Sempre há a liberdade de escolher. O hábito número 2 ele vai chamar de começar com um objetivo em mente. Esse é o segundo hábito. Ele nos convida a refletir sobre o propósito da vida. O autor vai sugerir que nós imaginemos o próprio funeral. O que você gostaria que as pessoas estivessem dizendo sobre você lá naquele momento? Então, esse segundo hábito, ele deve nos dar clareza sobre o resultado que nós desejamos e isso deve ser essencial para não viver à deriva, apenas reagindo ao ocaso. Ou seja, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse hábito, ele é muito importante e ele ensina a definir onde nós queremos chegar, quem queremos nos tornar e quais os valores e princípios guiarão as nossas escolhas. E lembre-se, antes de agir, é preciso definir o fim em mente. Em outras palavras, deixar que a sua vida seja conduzida por uma visão clara de propósito, legado e metas pessoais. Então, nós devemos desenvolver o hábito de estabelecer metas. A partir do momento que eu sei onde eu vou chegar, eu consigo traçar melhor os caminhos e posso, inclusive, eliminar as distrações, aquilo que não me leva para o destino que eu quero. Vamos para o terceiro hábito? O terceiro hábito trata da disciplina de priorizar. As pessoas altamente eficazes, elas administram o tempo de acordo com suas maiores prioridades, não com as urgências do dia a dia. O autor ele apresenta a famosa matriz de Eisenhower, que ajuda a diferenciar o que é importante do que é apenas urgente. O segredo é aprender a dizer não às distrações
e focar no que realmente gera impacto e resultados duradouros. Aqui mesmo neste canal, eu já falei sobre essa matriz em outros vídeos. O quarto hábito nos convida a adotar uma mentalidade de abundância. Ao contrário do pensamento de que, para alguém ganhar, o outro precisa perder, o autor mostra que é possível encontrar soluções em que todos saem beneficiados. É o pensamento do ganha-ganha. Para isso, é necessário caráter, ou seja, clareza nos valores e nos princípios, relacionamentos saudáveis, sempre baseados em confiança e cooperação, acordos claros que estabeleçam expectativas mútuas, processos estruturados como analisar o problema sobre o ponto de vista da outra pessoa, identificar questões-chave, determinar resultados aceitáveis, buscar opções conjuntas para alcançar esses resultados. O verdadeiro ganha-ganha substitui a lógica de competição pela cooperação genuína. E chegamos ao quinto hábito, que é procurar primeiro compreender para depois ser compreendido. Esse hábito, ele trata da escuta empática. Ouvir não apenas para responder, mas para entender de verdade o ponto de vista do outro. Muitas vezes nós interpretamos o que alguém diz a partir do nosso próprio filtro, mas o autor ele nos ensina a ouvir como a outra pessoa enxerga o mundo. Quando você desenvolve essa habilidade, os relacionamentos se fortalecem, conflitos diminuem e soluções ganha-ganha se tornam mais prováveis. Quando você já deve ter escutado ou até dito por aí que se eu fosse aquela pessoa eu teria feito diferente. Se eu fosse aquela outra pessoa, eu teria dito algo diferente. Não, esse pensamento ele está errado. Se você fosse a outra pessoa, dentro do contexto dessa outra pessoa, com a percepção dessa pessoa, você teria feito a mesma coisa que ela. Você precisa, então, entender que a outra pessoa não é você. Ela tem personalidade, educação, cultura, crescimento, tudo diferente do seu. Então, a empatia é nos colocar no lugar do outro e avaliar a situação a partir da percepção do outro e tentar buscar uma solução. E aí chegamos no sexto hábito, que é criar sinergia. Esse sexto hábito é a prática da colaboração genuína. A ideia é simples: o todo é sempre maior que a soma das partes. Aqui, o 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é mais do que 2. Quando pessoas com mentalidade ganha-ganha e escuta empática trabalham juntas, surgem soluções criativas que não existiriam individualmente. A sinergia, portanto, ela valoriza a diversidade, transformando diferenças em forças complementares. Chegamos, então, ao último hábito, o hábito número 7, que ele chama de afinar o instrumento. O último hábito fala sobre autocuidado e renovação contínua. O autor utiliza a metáfora do lenhador, que continua cortando madeira com uma serra cega, sem perceber que parar para afiá-la o tornaria muito mais produtivo. Ele propõe renovar-se em 4 dimensões. A dimensão física, que é a saúde física, ou seja, nós devemos ter hábitos de exercícios, de alimentação saudável, descanso. Espiritual, meditação, músicas boas, leitura, contato com a natureza. Mental, então nós devemos investir nessa dimensão mental através de aprendizado contínuo, escrita, reflexões. E nós devemos também investir na dimensão social, que é a prática de ganha-ganha e sinergia que nós mencionamos aqui como hábito 5 e 6. O crescimento é visto como um processo contínuo, nunca acabado. Agora, queria falar um pouco dos pontos fortes do livro. Bom, clareza e profundidade. O autor ele mergulha em princípios universais de caráter e de forma clara. Não é mais um livro de
embora ele seja classificado por um livro de autoajuda, ele não é mais aquelas receitas de bolo, 5 passos para alguma coisa. Não, ele pega princípios, valores, ética, caráter e vai trabalhando esses valores, valores atemporais. Se você leu esse livro em 1989, se você lê em 99, 2009, 2019, 29, 39, ele será aplicável à sua vida da mesma maneira. E a gente entra em um outro ponto forte, que é a aplicabilidade prática. Cada hábito, os 7 hábitos que são apresentados aqui, eles são acompanhados de exemplos reais e exercícios práticos. Então você vai lendo, você vai entendendo, compreendendo e aplicando na sua própria jornada, na sua própria vida. Um outro aspecto, e eu acho que esse aspecto o diferencia de muitos livros sobre esse assunto, é a abordagem holística. Ele tem a capacidade de entregar a vida pessoal, profissional, social de maneira equilibrada. Então, esse livro ele é altamente recomendado para todas as pessoas que querem desenvolver hábitos e serem pessoas mais eficazes. Agora, uns possíveis desafios que você pode encontrar. A leitura desse livro pode parecer um pouco denso, principalmente para quem busca soluções rápidas, né? No mundo pós-moderno em que vivemos, onde nós queremos tudo muito rápido e nós não temos mais paciência para muita coisa, esse livro pode ser um desafio muito grande para você. Se você quer respostas rápidas, se você quer 7 passos para alguma coisa, 5 dicas para alguma coisa, talvez esse livro não seja para você, porque ele é um livro que você precisa parar para refletir e aplicar na sua vida. Portanto, ele exige reflexão, disciplina, pois ele trata de mudança de mentalidade, não de fórmulas prontas. Bom, concluindo aqui, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é mais do que um manual de produtividade. É um guia para viver com propósito, ética e impacto positivo. O autor mostra que eficácia não é apenas fazer mais em menos tempo. Não se trata disso. Mas alinhar escolhas diárias com os valores essenciais da nossa vida. Eu recomendo fortemente esta leitura para profissionais em cargos de liderança ou qualquer pessoa que queira crescer em sua vida pessoal e em seus relacionamentos. A mensagem central é clara. A verdadeira eficácia nasce da combinação entre caráter sólido e práticas consistentes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.